Oi, pessoal! Mais um episódio do Agro Showcast começando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje seguiremos no ritmo da marcha do cavalo de sela brasileiro. Isso mesmo, vamos falar sobre a raça manga larga, com mais de 200 anos de história. Você também vai conhecer o trabalho realizado pelo Aras Tarlin, um dos principais criatórios da pecuária seletiva. E ainda vamos destacar as ações da nova diretoria da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo da raça manga larga, que no próximo mês de setembro completa 90 anos de fundação e um novo capítulo dessa trajetória já começou a ser escrito. E para falar sobre tudo isso, nada melhor do que conversar com um criador que desde criança é apaixonado por cavalos. Ele não tem raízes rurais, é paulistano, do bairro Itaim, é advogado, mas é uma pessoa que sempre acreditou na magia dos sonhos. E olha, gente, ele lutou muito para realizar todos os seus sonhos. Hoje, além de comandar o Aras Tarlin, ele é o presidente da Associação Brasileira da Raça, tomou posse em fevereiro desse ano e, como dizia o nome da sua chapa, ele chegou para fazer diferente. Então, bora lá conversar com essa pessoa tão diferenciado, um baita profissional e um grande entusiasta do manga larga, que, como ele costuma dizer, é a moeda forte do nosso agronegócio. Aqui comigo hoje no estúdio, Fernando Tardioli. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Aqui você está em casa, viu, Fernando? Paula, obrigado. Prazer estar aqui com vocês, estar aqui no Agrocast, para que a gente possa bater esse papo sobre o cavalo manga larga. É isso aí. Então vamos lá, né, resgatar essa história, essa paixão pelos cavalos. A gente pode dizer que esse sonho começou a ser escrito, a ser desenhado num dia muito especial, 24 de junho de 1992, o seu aniversário de 13 aninhos, né, Fernando? É isso mesmo, Paula. Eu acho que eu nasci com essa paixão pelo cavalo, não sei de onde vem, as pessoas me perguntam, eu não sei exatamente explicar, desde que eu me entendo por gente, desde que eu tenho as minhas memórias mais antigas de criança, eu sempre fui apaixonado por cavalo. Como você lembrou, eu venho de uma família, né, sem nenhuma tradição no campo, no agronegócio, embora meu pai tenha nascido no interior, em São José do Rio Preto, a família do meu pai é de Rio Preto. Eu nasci em São Paulo e aqui em São Paulo eu vivo até hoje, mas nasci com essa paixão, né, quase uma doença pelos cavalos e tudo mais, e no dia do meu aniversário, de tanto pedir para o meu pai, acabei ganhando num leilão no Parque da Água Branca a minha primeira égua num leilão oficial da Associação Manga Larga. Uma égua, né, chamada Fantástica, e começou, né, essa história fantástica de vocês. A gente pode dizer que naquele primeiro momento o foco era mais o lazer. Como que você via o manga larga e por que essa foi a raça escolhida, Fernando? O foco era ter um cavalo, na verdade, né? E eu sempre brinco que eu não escolhi o manga larga, foi a manga larga que acabou me escolhendo e tudo mais. E depois disso, sem dúvida nenhuma, foi uma opção natural, porque o manga larga, como é até hoje, a gente luta muito para aperfeiçoar essas qualidades, essas características, ele foi o cavalo completo que entregou tudo que eu buscava naquele momento, né? Então a gente queria um animal dócil, um animal macio de sela, com bom temperamento, que servisse para o lazer, para a reprodução, e que permitisse que a gente tivesse aquele convívio, essencialmente ali nos finais de semana no sítio, e depois isso foi tomando uma outra proporção, né, conforme essa paixão foi crescendo, eu fui crescendo também, né, e depois fui estudar, fui cuidar da minha vida e tudo mais, e o cavalo sempre junto, a gente nunca se distanciou absolutamente em nenhum momento, desde, né, da compra ou do presente que eu ganhei do meu pai, seu Arlindo Fantástica até hoje e tal, eu não passei absolutamente nenhum momento longe do cavalo manga larga. Tive aí uma experiência quando fui estudar no exterior e tudo mais, fiquei quase um ano
Na Inglaterra? Na Inglaterra, sem poder ir para o sítio naquela época e tudo mais, porque estava lá fora, mas sempre dava um jeitinho lá de andar a cavalo, dava um pulinho numa hípica, porque é algo que faz muita falta, né? Sempre brilhou teus olhos, né? Sempre, a gente sente falta desse convívio com os animais e tal, mas é uma paixão da qual eu nunca me separei. O sítio, se eu não me engano, da sua família era no interior de São Paulo, em Piedade. Você acredita que o cavalo acabou unindo mais vocês? Porque o cavalo tem esse poder, né, de unir a família. Tem esse poder, sem dúvida nenhuma, o cavalo promoveu essa união, Paula, e acima de tudo, o cavalo, e meu pai mesmo diz isso, né, ele gravou algum material para nossa campanha, agora recentemente e tal, e ele dizia que foi muito fácil, né, poder educar os filhos perto do cavalo, num convívio com os animais e tudo mais, porque a própria criação é uma lição muito grande para a criança em vários aspectos, né? É uma lição de paciência, se você imaginar que são 11 meses de gestação até nascer um potrinho, depois são mais 3 anos, depois que ele nasce mais 3 anos para montar, e depois você tem todo um período de doma e aquele acompanhamento diário, então isso te dá uma lição de saber esperar muito grande, mas também do ponto de vista de respeitar o limite do animal, a partir do momento que você começa a competir, de entender que você tem que saber lidar com a derrota e que possivelmente você vai perder mais do que vai ganhar ou acertar ao longo não só da criação, mas talvez até da própria vida mesmo, não dá para ganhar todas, né? E fazer uma avaliação e uma análise quando perde, o que não saiu bem, será que o meu concorrente, meu adversário trabalhou melhor, ele se dedicou mais, a preparação dele foi mais bem feita, ele colocou mais energia e mais foco naquilo e tudo mais. Então, por todos e tantos outros aspectos, eu acho que poder educar as crianças perto do cavalo, sem sombra de dúvida, é um presente, é uma dádiva. E no fundo, o menino urbano sabia que você se transformaria num criador de alto nível, né? Você costuma dizer, né, que tinha esse sonho no fundo, né? Porque são fases diferentes, né? Primeiro você quer ter um animal e você começa ali como um usuário. Eu sempre digo que todo usuário é, antes de tudo, um criador em potencial. Né? Alguns tomam gosto pela coisa, se apaixonam e querem buscar uma profissionalização, querem criar em alto nível e tudo mais. E a nossa história na raça manga larga é uma história muito curiosa, tá? Porque foram 18 anos apanhando muito, né? Muita dificuldade. A gente ia para as exposições, você imagina, sem genética, sem mão de obra, sem a infraestrutura mais adequada sem e tudo mais. Sem um planejamento, né? E chegava lá e, óbvio, invariavelmente perdia, mas não é que você perdia porque você deixava de ganhar, você ia lá para ser o último, às vezes um penúltimo e tudo mais, já até ficava feliz com o penúltimo, né? E tudo mais, e foram 18 anos assim, e depois quando o tempo foi passando, a gente foi buscando essa evolução, e isso era um incômodo muito grande, porque eu me questionava, inclusive, eu falava, poxa, eu faço tudo de uma maneira tão organizada, tão profissional, pessoalmente, a vida está bem encaminhada, profissionalmente também e tudo mais, será que é só esse negócio de cavalo que não vai para frente, o que acontece e tudo mais? E aí foi quando a gente fez a grande virada, né? A partir de então, mas foram 18 anos ali de muita perseverança até o final. Então, se eu estou aqui até hoje e tal, foi muito mais do que paixão. Tem uma carga de teimosia gigantesca aí também nessa história, né? A vontade de querer acertar, a vontade de fazer dar certo, a vontade de querer dar certo. E apesar dessas, né, dificuldades que você relatou nesse início, né, não foi nem um período curto, foram 18 anos, né, essa virada de chave aconteceu mesmo em 2010, se eu não me engano. O que vocês incorporaram, o que mudou? Quais exemplos a gente pode passar à nossa audiência que vocês começaram a aplicar mesmo lá no Aras Starlin e que resultou hoje que vocês são referência em todo o nosso país? Mas a sua pergunta é ótima, porque a gente discute isso no nosso dia a dia lá na Manga Larga. Né? É fundamental você conseguir fazer, na verdade, com que as pessoas acreditem, enxerguem e se convençam de que é possível. Né? Não desistir jamais, né? Esse é o ponto. Se você tiver um bom animal,
Dá para você ganhar, não tem problema se os criadores estão indo com 10, com 20, com 30, com 40, com 50 para uma exposição, e se você está chegando sozinho ali, muitas vezes numa briga de Davi e Golias e tudo mais tal. Se você tem um bom animal, você tem que acreditar, levar, porque é possível, né? O jogo, a competição, ela é absolutamente aberta. É óbvio que depois que se constrói uma marca, depois que se conquista um respeito, isso, sem dúvida nenhuma, abre portas, é um facilitador e tudo mais. Mas naquele momento, você quer o quê? Você tem o sonho de fazer um campeão. Eu tinha o sonho de fazer um grande campeão nacional e tudo mais. E a virada de chave, ela aconteceu em 2009, quando a gente foi para a Nacional. Falei, puxa, esse ano a gente está indo super bem, não sei o que, a gente está vendo com um casal de potros. E chegamos lá em 2 horas, já perdemos tudo, 2 últimos, acabou tal. Eu falei, mas não é possível. E aí foi quando eu falei, não, agora eu vou parar tudo para a gente poder começar de novo e fazer do jeito certo e tudo mais. Então, vamos estudar, vamos buscar e tudo mais. E aí foi quando eu fui buscar e procurei, lembro direitinho tal, a gente fez lá um levantamento e encontramos 3 éguas, né? Encontramos 3 éguas que potencialmente elas atenderiam o que a gente queria naquele momento para começar um projeto do zero. Nessa época não existia a Aras Starvin, era lá no sítio e tudo mais, né? E então a gente foi, eu liguei para o primeiro criador, que foi o Moacir, que infelizmente faleceu há pouco tempo, e falei para ele, Moacir, queria te fazer uma visita e tudo mais, tal. Eu lembro que eu estava no Réveillon, inconformado ali, esperando passar logo o ano, para poder, né, voltar e ir lá fazer a visita e tudo mais, e dia 5 de janeiro eu já estava lá, e falei, e agora como é que eu falo para ele que eu vim aqui, que eu quero comprar fulana de tal, né, que era a estrela do Aras e tudo mais. E aí o dia inteiro vendo o cavalo e nada de aparecer a égua, quando de repente chega a Catarina, né, e aí montei na Catarina, falei, nossa, né, parece que você muda de plano, né, você vai para outro nível, né, para outro nível, mas outro plano mesmo, né, parece que é uma coisa mágica tal. E aí fui perguntar, fui conversar com ele e tudo mais, mas o valor que ele pediu na época era surreal, assim, era absurdo, impagável tal, não tinha como. Eu agradeci, fui embora. E ele dizia, não, mas faz uma proposta e tudo mais, eu deixei lá uma proposta para ele disse, não dá, não tem a menor condição, e depois de alguns meses a gente se encontrou, num leilão, lembro direitinho, num leilão que teve no Toninho Caetano, lá no Tinasser, num dia 1º de maio, que era um feriado, e aí ele virou e falou, você vai estar no escritório amanhã, queria passar para tomar um café com você. Quando ele falou isso, eu pensei comigo, comprei a Catarina. Eu já tinha deixado minha oferta depois de 5 meses, se ele está voltando para querer conversar comigo, né? E assim foi. Ele foi para o escritório lá, ficou numa negociação difícil, 4 horas, e vai, estica e puxa, não sei o quê. E comprou a Catarina? E comprei a Catarina. Mas a Catarina vinha de lesões gravíssimas e tudo mais. E eu tinha, naquela ocasião, acabado de começar uma parceria profissional que a gente tem até hoje, que depois se tornou um grande amigo com o André Freire, né? Que estava também recém se formando ali e tudo mais, que era e é nosso técnico. E eu perguntei para ele da Catarina, ele falou, olha, pelo que eu vi na última exposição, a vida esportiva dela acabou, tá? Ela está completamente condenada para o esporte. E eu, como sou muito teimoso, né, eu fui até lá, não falei para ninguém, montei na Catarina e achei que a Catarina estava ótima na minha avaliação, né, nada clínica, achei que ela estava ótima tal. E aí marquei uma visita com o André, mostrei lá os animais, tinha meia dúzia de cavalos só para mostrar no sítio e tal, e no final trouxe a Catarina. Ele olhou e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei para ele que nós compramos. Ele falou, pô, mas eu falei para não comprar, que não dava, que não tinha jeito, não dá para começar um trabalho desse jeito, na primeira, com certeza, né, foi um investimento significativo e tudo mais, tal, não tem jeito. Eu falei para ele, olha, você não é o melhor? Eu fiz minha parte, eu comprei, ela está aqui, agora você faz, ela fica boa, tal, recupera, mas a gente não tinha mão de obra, não tinha quem apresentasse, nada disso. E aí eu liguei na ocasião pro Dil, que é um grande apresentador e tudo mais, e que tem um centro de treinamento, e falei para ele, Dil, tudo bem, você já tem compromisso para a categoria de égua sênior na Nacional? Ele falou, já tenho compromisso, infelizmente não vou conseguir te atender, mas se quiser manda para cá, tem outras pessoas que podem montar, que podem apresentar. Eu falei, não, Dil, tem que ser você quer o Senna, né, pilotando sua Lotus ou sua Williams, enfim, sua McLaren. E aí ele falou, infelizmente eu já tenho compromisso e tal, não vai ter jeito. Eu falei para ele, então tá bom, Dil, obrigado. A hora que eu estava desligando o telefone, ele falou, não, espera aí só um pouquinho, só de curiosidade, quem que é a égua? Eu falei para ele, é a Catarina da Marazul. Ele falou, você sabe que compromisso existe para ser revisto nessa vida, né, tal. Falou, pode mandar, tal. E aí ela foi grande campeã nacional naquele mesmo ano, tal. Já passou na categoria unânime com 5 juízes,
depois ganhou o campeonato no final de semana e foi grande campeã. Ganhou de 194 éguas. E essa foi a grande virada da chave, dentro, né, do que você me perguntou, de como fazer, para quem está tentando, tem essa expectativa tal, é acreditar. Né? É acreditar que dá para fazer. Se você não tem a melhor mão de obra, você tem hoje ótimos centros de treinamento que podem te ajudar. Se você não tem um volume de animais que justifique que você contrate um super apresentador e tudo mais, mas você tem que acreditar, você tem que buscar se cercar dos melhores, não importa se você tem um ou se você tem 100. Se você tem um, tem que cuidar, né, da melhor forma daquele único indivíduo e tudo mais, e respeitando os limites do animal. A gente sempre respeitou os limites da Catarina. A Catarina mostrava pra gente, né, muito tal, até onde ela podia ir, em função das lesões anteriores que já tinha e tudo mais, tal. E isso eu cobro muito do pessoal no Aras até hoje, tal. Um troféu a mais na prateleira pra gente pouco importa, não muda absolutamente nada. Eu quero o animal íntegro, inteiro, né, para que ele possa estar aqui, para que ele viva com bem-estar, para que depois a gente possa conseguir tentar construir um legado na reprodução, porque o que mais importa para a gente é a reprodução. A pista, a competição é muito significativo, a gente gosta, dá visibilidade para a marca, para o criatório, valoriza comercialmente os produtos, mas o que nos interessa é sempre construção de família, né? É isso que a gente busca. A Catarina está no Aras até hoje. Olha que bacana, né, Fernando? Agora, olhando hoje para o Aras, a gente pode dizer que vocês estão munidos dos melhores profissionais, a melhor equipe, a melhor genética. Vocês se tornaram referência na pecuária seletiva por vários motivos, e um deles são as inovações que vocês fazem questão de incorporar no Aras, né? Tudo que é de mais moderno em biotecnologia, na parte de produção animal, vocês, né, levam para o Aras Tarlim. Sem dúvida, na verdade é uma obsessão com o detalhe, é realmente uma preocupação, né, com cada minúcia e tudo mais para que a gente consiga alcançar a excelência. Eu sempre brinco que diz que o sucesso é que nem o alto da montanha, né? Normalmente você sofre muito para chegar, você chega, dá uma olhadinha em cima, olha, fala, nossa, que bonito, e logo volta para baixo e tudo mais. Então o desafio é você estar criando em alto nível, todo ano produzir excelentes animais. A gente sabe que a natureza é muito criteriosa, um Pelé, um Neymar, uma Gisele Bündchen não nascem todo dia, né? E o grande desafio é a gente conseguir ser cada vez mais preciso, ser mais preciso no sistema de criação, ser mais preciso no manejo, mas usando sempre a tecnologia a nosso favor, inclusive para poder acasalar, né? Aquela máxima de que você tira X potros por ano e que só 5% são realmente a pontinha da pirâmide, a elite, a nata e tudo mais. A gente, com muito investimento em biotecnologia, especialmente em genômica, onde a gente investiu maciçamente nos últimos 5 anos e tudo mais, a gente conseguiu absolutamente inverter essa lógica. Todo mundo que trabalha com criação sabe que você sempre tem ali uma cabeceira, um meio e um fundo. Agora, esse fundo tem que ser sempre o menor possível, e para que a gente possa preservar mercado para esses animais, que vão ser excelentes animais de sela, que vão ser dedicados ao lazer, que de repente vão, no nosso caso, vão mesmo para lida na fazenda, então vão trabalhar com gado, né? E é algo muito importante para a gente fazer com que esse investimento melhore o nosso nível de acerto. Por quê? O que a gente oferece para o mercado quando a gente apresenta um produto com a marca Tarlim? A gente oferece um selo de segurança para quem está investindo naquele produto. Você sabe que você está trabalhando com, sem sombra de dúvida, a melhor genética que tem no mercado, mas que aquilo é fruto de um criterioso processo de seleção, de um acasalamento que não é aleatório. Hoje, o grosso dos nossos acasalamentos já são feitos num algoritmo que foi desenvolvido dentro do âmbito do Genômica Tarlim e tudo mais, e o que garante retorno para o investidor. Por isso até, né, a gente tem lá uma massa de investidores que originalmente não eram criadores, nem ninguém que se dedicava à pecuária seletiva, mas você usar a biotecnologia como um aliado a seu favor, sem sombra de dúvidas, é um investimento que retorna. E um caminho sem volta, né, Fernando? Você falou, né, da genômica, a gente sabe da importância de melhorar, né, o grau de acurácia, de ser mais assertivo, como você disse, na seleção, no melhoramento do plantel. Então, eu acho que isso cada vez mais deve ser levado, assim, para larga escala, né? Não tem a menor dúvida. E quando a gente pensa em larga escala, né, Paula,
a pecuária seletiva bovina é uma grande inspiração para a gente. Por quê? Porque ela está em escala industrial, ela integra a cadeia produtiva de proteína animal, diferente do cavalo. Então, quer dizer, ele está sempre na frente, em alguns assuntos, significativamente na frente, do ponto de vista de reprodução assistida, de métodos reprodutivos, de eficácia, da biotecnologia de uma maneira geral e tudo mais. Então, a gente procura trazer muita essa inspiração daquilo que a gente vê e utiliza no gado para a criação de cavalo, para que a gente possa ir encurtando esses caminhos e tentando construir, na verdade, esse caminho de uma maneira muito mais serena, sem solavancos e tudo mais, porque eu não quero que ninguém passe os mesmos 18 anos apanhando como eu passei sofrendo ali até tentar acertar um caminho ou até achar o caminho. Agora, o Fernando falou, né, da pecuária. Ele realiza um trabalho fantástico no estado do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, com as raças Nelore e Brangos, mas esse assunto eu vou deixar por um próximo episódio. Hoje o nosso foco realmente é o manga larga. E falando da genotipagem, a gente pode dizer que os leilões do Aras Tarlim são referência, mudaram o conceito de leilões na raça, vocês ditaram tendências. Eu me recordo que em 2018 vocês venderam o primeiro clone equino, em 2019 veio a primeira leva de animais genotipados que a gente acabou de falar. Então, tudo que vocês produzem de melhor, vocês fazem questão de dividir, de levar para os leilões de vocês, né, Fernanda? É aquilo que vocês falam, é o que eu gostaria de comprar que eu coloco à venda. Na verdade, esse sempre foi um grande desafio e vai ser um desafio permanente no nosso caso, porque o que acontece, Paulo, existia uma cultura de leilão, de vender no leilão aquilo que não servia para o criador. Então, fazia esse leilão no fundo para vender o descarte, né? Essa é a realidade. E quando a gente mudou para Jaguariúna, que a gente inaugurou o Aras Novo, e a inauguração foi com o primeiro leilão Tarlim, a gente participava de outros leilões com amigos, com criadores, leilão de grupo, mas quando a gente partiu para o primeiro leilão Tarlim e tudo mais, rapidamente a gente entendeu que precisava mudar esse conceito de fazer leilão. Eu precisava levar para o leilão os animais que eu verdadeiramente compraria. Essa é a grande diferença. E eu ouço isso, e a Tarlim, ela é praticamente o único criatório que faz leilão todo ano. Normalmente, né, os criatórios, eles fazem o leilão ano sim, ano não. Muito bem, no nosso caso, todo mundo dizia para mim, você vai acabar com a tropa. Você vai fazer 1 ano de leilão, 2 anos de leilão e depois acabou. Não tem mais tropa, não tem nem tropa em casa, muito menos para fazer leilão. E isso foi fazendo com que a gente se desafiasse a encontrar outros formatos, mas sem abrir mão dessa quebra de paradigma, de vender aquilo que a gente compraria, ou vender aquilo que o mercado quer comprar. E é uma construção de uma história, né? Você tem essa questão de construir a história porque existe esse mito, que eu acho que não é um mito, é uma verdade, né, absoluta, tal, de que no primeiro leilão todo mundo te ajuda, né? Você marca seu primeiro leilão, todo mundo vai lá, te ajuda e tudo mais. E a gente tinha um grande amigo, né, o Papu, que ele chegou lá e falava na semana do leilão, olha, a gente tem que ir lá ajudar o Fernando, a gente tem que ir lá ajudar o Fernando e tudo mais. E começou o leilão, segundo, terceiro lote, o Papu esticou a mão para mim e falou, tô indo embora. Eu falei para ele, mas o que aconteceu, Papu? Se foi mal recebido, aconteceu alguma coisa e tudo mais? Ele falou, eu vim aqui para te ajudar, mas você não está precisando de ajuda. Né? E ele entrou no carro e foi embora. E quando a gente foi para o segundo leilão, a gente foi com uma preocupação gigante, sabendo que agora já não tinha, né, mais ninguém para ajudar. Por quê? Você já passou pelo seu batismo, agora é prova de fogo, que acontece com todos os criadores. Isso não é uma exclusividade nossa, né? E quem faz leilão sabe disso. E aí você tinha que começar você tinha que, na verdade, manter aquele compromisso de vender qualidade. Mas como que você vende qualidade sem se desfalcar? Foi quando a gente começou, por exemplo, com os pedaços. São 25%, são primeiro 50%, depois 25%, depois 10%, depois cotas e tudo mais, porque é o jeito de você vender o Pelé, é o jeito de você vender o Messi, vender a Gisele e continuar com eles no seu time e, acima de tudo, colaborando geneticamente com a evolução da tropa. Esse é o grande ponto. Então você vende, mas você não abre mão dele. Você abre mão no seu time de pista. E aí talvez esteja uma das grandes diferenças da Tarlim, porque o nosso foco nunca foi na pista pela pista. A gente nunca teve essa obsessão absoluta, tal, quase uma doença pela pista e tudo mais, de que não, eu não posso vender porque ele vai ser muito importante para mim, porque senão o ranking, porque e tudo mais. Vamos compartilhar genética, porque a gente precisa consolidar uma marca, a gente precisa consolidar um leilão e a gente continua tendo acesso a essa genética. Se ele vai jogar 1 ano no meu time
e no ano no time do sócio, não tem problema nenhum, está tudo certo. Com o passar dos anos, esses animais, inclusive, já vão ser crioulos. Eles já vão sair da Tardim, estando na mão do sócio, estando com a gente e tudo mais. Eles são Tardim, todo mundo sabe, o mercado sabe, está lá o sufixo dele que nada muda isso. E isso ajudou a gente demais na consolidação do leilão. Mas, como o desafio é constante, a cada edição você tem que se reinventar e tudo mais, a gente começou a trazer os lotes diferentes, os lotes criativos, os lotes inovadores. Foi quando vieram os direitos de escolha. Né? Quando eu falei no Aras, a primeira vez que a gente ia vender um direito de escolha, meu time lá queria me matar, porque eu falei, olha, nós vamos vender um direito de escolha, o comprador vai comprar o direito de vir aqui e escolher a melhor potra que nasceu no ano. A que ele achar melhor, ele vem e leva. Bom, mas ele vai levar melhor e a gente vai ficar sem ela? Vai, e a gente vendia 100% naquela época ainda, era isso. O comprador ia lá, levava 100% e embora, ficava todo mundo com aquela cara de triste e tudo mais. Em outro ano eu falei, nós vamos deixar ele levar o casal, ele vai levar o melhor macho, a melhor fêmea e tudo mais. E assim a gente foi fazendo e foi se desafiando. Depois, quando a gente entrou nas matrizes, por exemplo, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, essa égua é extraordinária, é uma grande mãe e tudo mais, mas é uma égua que a gente não pode vender porque ela vai fazer falta pra gente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos alugá-la por um ano. Né? Mas vocês vão vender aluguel de égua? Eu falei, não, aluguel de égua é um nome feio, comercialmente não orna, bem, né? Não orna, né? E tudo mais, tal, vamos pensar, tal. E aí fomos pensar um pouquinho, voltei e falei, pessoal, direitos reprodutivos. Né? Não tem um leilão de elite hoje, um bom leilão de manga larga que se preze e tal, que não tenha um lote de direitos reprodutivos. Né? Então o mercado foi comprando as nossas ideias e difundindo. A mesma coisa, o conceito da festa, da família e tudo mais. A gente fazia leilão no Aras de sábado à tarde, então marcava o leilão, a apresentação dos animais 11 horas da manhã, a gente faz sempre na sequência do carnaval, então verão, aquele sol a pino, colocava todo mundo lá, você olhava assim, as poucas mulheres que iam, porque era um programa eminentemente masculino, você olhava, elas estavam derretendo, né, no sol, a maquiagem e tudo mais. E no final do leilão, no final da tarde, a gente começava o leilão depois do almoço, a gente tinha dificuldade com os últimos lotes, por quê? Porque ia esvaziando, você via o telefone tocando e aquela coisa, né, olha, você não esqueceu que hoje é aniversário da minha irmã, né, olha, você não esqueceu que a gente tem teatro, né? Você não esqueceu que a gente marcou de jantar com não sei quem e tudo mais. Então as mulheres não iam, na sua grande maioria, e tiravam os maridos, os namorados do leilão porque tinham um compromisso né, social e tudo mais. Afinal, sábado à noite, né? É dia realmente de estar com a família, de estar com a namorada, de estar com a esposa e tudo mais. Muito bem. Falei, gente, isso está tudo errado. Nós vamos fazer o leilão no sábado à noite. Quando eu falei isso, nossa, meu pai era o primeiro, ele queria me matar. Ele falava, você enlouqueceu. Quem que vai aparecer no leilão sábado à noite no Aras? Ele falou, não vai ter uma alma viva aqui e tudo mais. A gente mudou o leilão para o sábado à noite. Né, foi um sucesso extraordinário. Na semana seguinte já não existia mais um leilão de manga larga que não fosse no sábado à noite. Todo mundo que era à tarde já foi mudando para a noite, à noite, à noite. Depois a gente veio com shows, né? E os shows, o pessoal acha que a gente faz o show para atrair o público para o leilão. É um grande engano isso. Primeira coisa, eu sempre fiz o show para mim, porque eu trabalhava tanto, quando terminava o leilão, merecia, que era a minha hora né? de Queria me divertir e tudo mais, todo mundo ia embora e eu tinha que dormir e tudo mais. Aquilo me dava uma frustração, assim, você tá, né, pilhado, você fala, tudo que eu não quero agora é ir dormir e tudo mais. Então, eu comecei a fazer o show para mim. Tanto que a gente até hoje não divulga de quem é o show. O show do leilão, do final do leilão Tardim, é um segredo de Estado. O pessoal em casa não sabe de quem é o show. Os funcionários não sabem, o pessoal no Aras não sabe, minhas filhas não sabem de quem é o show e tudo mais. Tal. Meu pai sempre falou que não existe segredo entre duas pessoas. Né? Então a gente guarda realmente esse segredo às 7 chaves. Então a gente não faz o show para atrair público para o leilão. É completamente diferente, mas isso foi virando uma experiência. Depois a gente começou a investir nas aberturas. Né? Então, a gente levou um ilusionista para fazer o primeiro lote do leilão surgir na frente das pessoas do nada. Depois a gente já teve, né, outras oportunidades que foram memoráveis, que fazem parte da história do leilão Tardim, quando o maestro João Carlos Martins foi lá fazer a abertura do leilão, tocando o hino nacional no piano e tudo mais. Ninguém avisou que o maestro estava lá. Simplesmente, blackout, todo mundo no escuro e tudo mais. De repente aparece um senhor no piano, as pessoas naturalmente vão percebendo. Todo mundo chorando. Estou te contando, meu braço arrepia. Todo mundo chorando ali e tudo mais, não tinha quem não estivesse chorando ali e tudo mais. E a gente a cada ano, né, vai se desafiando. Nos últimos 2 anos, por exemplo, a gente produziu todo o catálogo do leilão com inteligência artificial. Né, 100% do catálogo produzido com inteligência artificial. Esse ano teve uma inspiração muito grande nos modernistas, né, tava uma pegada ali meio Tarsila e tudo mais, tal, mas sempre colocando o quê? O cavalo manga larga em evidência. E isso foi importante, por que eu estou te contando toda essa história? Para marcar a vinda dos investidores. Eu convidava meus amigos para vir para o leilão que não eram do mundo do cavalo e tudo mais,
E vamos combinar que o leilão é um ambiente inóspito, né? Uhum, um som muito alto, que a gente se acostuma, mas aquilo é surreal, né? Qualquer pessoa que está chegando pela primeira vez tem um desconforto com barulho e tudo mais. E aí eles começaram a despertar o interesse, e tentar entender e ver o que estava acontecendo e tudo mais. Foi quando começaram a vir os investidores. E o investidor, rapidamente, ele se torna um vendedor, né? Porque se você não der o retorno para ele, se ele não entender como é a saída, a entrada é muito clara, ele vai lá, entra no leilão e compra, mas e aí como é que ele monetiza isso e tudo mais? E eles passaram, porque a Tarlin tem essa preocupação com seus investidores de garantir o palco para eles. Não adianta eu vender um ano e depois de um ano, 2, 3 e tudo mais, eu não dar nenhuma oportunidade para ele poder comercializar, ou de repente ele não ter oportunidade de comercializar com a mesma festa, com o mesmo glamour e tudo mais. E com uma preocupação muito grande, para concluir, Paula, de ter leilões ao longo do ano que atendam todos os públicos. A gente tem um leilão, né, que virou uma marca muito forte dos leilões de elite e tudo mais, que é o nosso leilão feito depois do Carnaval, na sequência do Carnaval, mas ao longo do ano a gente faz diversos outros leilões para cavalos de sela, para democratizar o acesso à genética, para vender embriões, para vender produtos da nossa seleção e tudo mais. Para quê? Para incentivar aqueles que estão começando também, que ainda estão num momento de formação de tropa e tudo mais, a poderem entrar e participar. Inovaram, revolucionaram, ditaram tendências e com isso quem ganha é a raça, todo mundo ganha, não é o Aras Tarlin apenas, né? O que você falou, a gente não pensa na gente, a gente pensa no mercado como um todo, a gente pensa em dar a oportunidade para todos, inclusive vocês têm um evento anual, uma espécie de prestação de contas, né? Que vocês fazem com os investidores, com quem investiu na genética de vocês, né, honrando toda a credibilidade que eles, né, que eles depositam no trabalho de vocês. A gente faz, Paula, na verdade, o Tarlin Investment Day, que nada mais é do que um dia de campo para investidores. A gente não convida nenhum criador, alguns amigos ligam criadores e tal, falam, pô, você está fazendo um evento, não me convidou e tudo mais. Eu falo, não, eu brinco, nem vou convidar, é só para investidor. Né? Para mostrar os resultados mesmo, outra coisa, né? Exatamente, a gente senta, coloca todo mundo na sala e começa a projetar um por um o retorno do investimento deles, num comparativo, onde a gente bota lá o índice Tarlin, comparando com o Ibovespa, com o CDI, com o dólar e tudo mais, e é muito engraçado, porque os investidores, os criadores competem na pista, os investidores não ligam muito para resultado de pista, mas eles competem muito na performance do investimento. Então isso gera uma disputa entre eles, tal, para ver quem fez o melhor resultado do ano. Então a gente vai lá passando, olha, você comprou o lote tal do leilão, que é a fulana de tal, né? O custo de aquisição foi esse, o retorno em 12 meses, em 24 foi esse aqui e tudo mais, e aí a gente vai ranqueando os investidores, isso gera uma disputa entre eles também. Coisas que surgiram naturalmente, se eu falar para você que eu planejei isso, não sei o que, imagina, jamais que queria criar uma disputa entre os investidores e tudo mais, mas naturalmente criou, porque eles também são muito competitivos, eles nos cobram demais em relação ao retorno do investimento. Ninguém faz um investimento tão significativo como eles fazem, do ponto de vista financeiro, propriamente dito, para não buscar uma rentabilidade. Eles querem rentabilizar. Né? E é o que você fala, o manga larga é a moeda forte do nosso negócio. É um investimento com retorno garantido, com liquidez, com solidez, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande em buscar, na verdade, assegurar esse retorno para o investidor. Evidentemente, a gente não promete retorno, a gente está lidando com um ser vivo que é absolutamente dependente, né, da natureza e tudo mais, mas a gente toma todos os cuidados do mundo para proteger nosso investidor e fazer com que ele tenha uma experiência fantástica, não só do ponto de vista do retorno do investimento, mas da festa, da possibilidade de viver com um pé no agro, dos dias que tem de campo e tudo mais, mas o que as pessoas muitas vezes não entendem é o quanto a gente cuida desse investidor ao longo do ano, né? As pessoas muitas vezes têm uma ilusão de que é simplesmente marcar o leilão uma semana antes, você ligar para o investidor e falar para ele, olha, estou te convidando para vir para o leilão, vem aqui e tudo mais, que eu tenho ótimos lotes para vender com você. Tem todo um pós-venda, tem muito trabalho, né, Fernando? Imagina, claro. Hoje, quantos animais em sociedade o Aras Tarlin tem e quantos sócios? Você tem esses números? Hoje nós temos 102 animais em condomínio com 95 sócios diferentes, né? E eu sempre digo que desses 102 animais, talvez 100 eu não escolhi o sócio, eu fui escolhido, porque ele vai para o leilão
ele dá o lance, eu não tenho controle nenhum de quem está comprando a partir do momento que eu coloco um animal no leilão. Ah, mas por que são 102, só 100 que escolheu? Porque os outros 2 fui eu que comprei. Eu comprei um pedaço e decidi ser sócio da Paula, decidi ser sócio, né, de outro criador e tudo mais. Mas então são eles que nos escolhem e com uma recorrência muito grande. Né? E são investidores dos mais diferentes setores da nossa economia. Vou pedir até agora para o nosso diretor colocar imagens gerais aqui para a gente falar esse animal que a gente está vendo agora. Ele é sociedade com quem? Esse é sociedade com o Chitão. Esse é o Luar, que é o garanhão-chefe lá da Tarlim. E ele é uma sociedade com o Chitão desde o leilão de 2023, quando ele adquiriu 25% do Luar, mas, por exemplo, né, você pegou um ótimo exemplo, começou com o exemplo do Chitão, que vem de um universo muito ligado ao agro, mas né, a atividade profissional dele é a música, completamente diferente, alguém da indústria de entretenimento e tudo mais, diferente de outros tantos investidores que a gente tem, empresários, profissionais liberais, industriais e tantos outros investidores que vêm para o universo do cavalo e tudo mais, e que depois têm o maior prazer em participar. Eu acho muito engraçado quando o investidor começa a ligar. Nossos investidores são, antes de tudo, nossos amigos. A gente tem muita sorte com eles e tudo mais, porque eles confiam tanto no trabalho e na seriedade do que a gente faz na Tarlim, que eles nos dão carta branca. Né? Então, o investidor ele não quer discutir, olha, mas nós vamos para tal exposição, nós vamos nessa, por que nós não fomos naquela? Olha, mas por que esse ano a gente não vai vender um pedaço do animal, a gente vai vender só um embrião, ou por que a gente vai vender, né, uma prenhez e tudo mais? Gente, carta branca, né? Deixem com vocês e tudo mais, que dá para tocar. E é muito engraçado ver como, com o passar do tempo, aquilo que a gente estava falando da criança, né? Eles vão entendendo, né, que muitas vezes não é na velocidade que ele imaginava, não é de acordo com a expectativa, porque o investidor que ele quer, ele bota um embrião no leilão, ele quer que o embrião dele seja o mais caro do leilão, o mais valorizado. E muitas vezes eles têm que entender que é uma potra que está vendendo um embrião, que está fazendo a primeira venda, que ela ainda não tem nenhum produto nascido, por exemplo, e que o mercado precisa primeiro conhecer os produtos dela para que depois, né, vá mudando os critérios de avaliação e de valorização disso. Mas hoje eles já estão todos treinadíssimos. Fernando, a gente falou, né, do Chitãozinho, ele gostou tanto da edição de 2023 que em 2024, esse ano, 7 de março, ele estava aqui em São Paulo no leilão de vocês, um leilão que bateu assim todos os recordes, um crescimento de 47% em relação à edição anterior, quase 8 milhões de reais foram movimentados. E que leilãozaço foi esse, né? Esse foi um desafio, esse foi um desafio gigante, né, Paula, e que levantou muito a régua para a gente mesmo, né? A gente, nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, nós estamos nos preparativos para o 10º Tarlim, que vai ser no começo do ano que vem, e nossos leilões são que nem carnaval, a gente passa o ano inteiro preparando para chegar lá com tudo pronto. E pela primeira vez a gente saiu do Aras, né? A gente resolveu fazer aqui em São Paulo, a gente foi para o Rosewood, que era uma vontade antiga de fazer no hotel, sem sombra de dúvidas, acho que hoje o melhor hotel da América Latina, e a gente passou muito tempo negociando com eles, foi uma negociação difícil e tudo mais, porque a gente precisava colocar 30 cavalos dentro de um hotel nos Jardins aqui em São Paulo, que evidentemente não tem cocheira, não tem estrutura para receber animais. Eu brinco que nunca tinha entrado um cachorro lá, de repente nós entramos com 30 cavalos. Exatamente. Né? E foi uma logística, uma operação de guerra para que a gente pudesse viabilizar, e com uma surpresa muito grande para todos os nossos convidados, porque todo mundo chegou lá preparado para um leilão virtual. Né? E a gente entrou com os animais, né, dentro do Rosewood e tudo mais, e foi uma festa fantástica, muito bacana. O Chitão teve com a gente na abertura, depois no final também cantou com todo mundo lá no show, o Jean e Giovanni estavam com a gente também, e uma festa que coroou o quê? Coroou o cavalo manga larga, e como você bem disse, né, com um prestígio muito grande, porque com diversas autoridades presentes no leilão, mas reconhecendo o quê? Reconhecendo a importância e o protagonismo da raça manga larga, que é algo que a gente vem se esmerando e se esforçando muito para poder resgatar. Então, o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo esteve lá conosco fazendo a abertura do leilão, né? A ex-senadora, ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu, estava lá conosco, hoje nossa sócia, que entrou na raça manga larga esse ano no leilão Tarlim e tudo mais. Alguém, né, completamente com os pés no agro, né, grande produtora rural e tudo mais, e que viu o quê? E que teve essa percepção, né, do que representa o cavalo manga larga dentro da cadeia produtiva do agronegócio, especialmente da pecuária seletiva. Até presidente
presentes de outras associações, né, de raças equinas estiveram presentes no leilão de vocês. Recebemos o presidente do Cavalo Árabe, o Paquito, recebemos a Mônica Ribeiro, presidente do Quarto de Milha, e tantos outros presidentes de outras entidades e tudo mais, que estavam lá com a gente. Num reconhecimento, que eu digo que não é da Tarlim, é um reconhecimento do cavalo manga larga. Vejam a vitrine que a gente consegue colocar o cavalo, né? Vejam a importância dessas pessoas como multiplicadoras, quase como embaixadores do cavalo manga larga e tudo mais, que nos ajudam de uma maneira gentil, graciosa e tudo mais, a divulgar a importância e a qualidade do cavalo manga larga. Um leilão que realmente fez jus ao nome, né? 9º leilão Aras Tarlim, Manga Larga, Brasil, no ritmo da marcha. Porque falar da raça manga larga é falar da história do nosso país, um país com DNA rural, uma história que a gente remonta lá a 1808, quando chegou a família real no nosso país, né? Então é muito bacana porque é uma raça genuinamente brasileira e inclusive uma raça que ajudou a formar outras raças, né, Fernando? Eu sempre digo que o manga larga é o melhorador das raças de marcha nacionais, né? Existe uma pitadinha aí, né, uma espetadinha nessa frase, mas é a mais pura verdade. Diversas outras raças de marcha, inclusive, né, nossos concorrentes, com quem a gente tem uma convivência harmônica e muito saudável e tudo mais, e em muitos momentos da sua evolução zootécnica e tudo mais, vieram se socorrer da genética do cavalo manga larga para poder aperfeiçoar e buscar fixar ou inserir determinadas características nos seus respectivos plantéis. Então, sem dúvida nenhuma, o cavalo manga larga é sim o melhorador das raças de marcha brasileiras, e um cavalo hoje com padrão de sela internacional, né, que tem na sua principal característica a marcha, algo que tem que ser preservado, que tem que ser difundido e que também tem que ser evoluído, né? Todas as raças, sejam bovinas, sejam equinas e tudo mais, passam por um grande processo de evolução. Eu sempre digo, né, se você olhar a grande campeã de Uberaba na Expo Zebu, na raça Nelore, no ano 2000, e olhar a grande campeã de 2024, houve uma evolução de biotipo, porque é natural. Se em 24 anos, quase 25 anos, não houver uma evolução, ou se essa evolução não for perceptível, significa que a gente está falhando como selecionador. Né? O nosso desafio é sempre fazer filhas melhores do que as suas mães. Então, essa evolução faz parte, né, de todo o processo de seleção zootécnica, e com a raça manga larga não é diferente. Uma raça que evoluiu significativamente, né, que hoje está com uma marcha extraordinária, mas com um esforço muito grande dos criadores e da associação em preservação de um biotipo, da identidade do cavalo manga larga. Nós queremos produzir animais equilibrados, animais que se tenham, né, de novo, a marcha muito bem fixada como a sua principal característica, mas que também tenham o quê? Mas que também tenham a beleza zootécnica, também sejam indivíduos que encantem, que enchem os olhos e tudo mais, porque afinal ninguém quer montar um cavalo feio, né? Ele pode ser muito macio, né, mas se ele for feio, ninguém também vai querer andar, ninguém vai querer ir para um passeio, para uma cavalgada, ou levar para a exposição um cavalo feio. E essa beleza aliada à melhor qualidade de marcha, uma marcha progressiva, uma marcha com rendimento, com estabilidade, que dê conforto para o cavaleiro e tudo mais, é o que a gente encontra hoje no cavalo manga larga. Você falou, né, o desafio de todo criador é esse, produzir, né, filhos melhores que os pais, isso em todas as raças, isso com os equinos, com os bovinos, e o melhoramento genético, de fato, é um trabalho que tem começo, meio, mas não tem fim, ele é permanente, né? E a gente falou muito da marcha, que é a principal característica da raça manga larga, mas além da marcha, o manga larga é um animal, uma raça com muitas outras qualidades, né? Uma raça muito dócil, versátil também, né? E com 1000 aplicações, na verdade, né, Paula? Se você quer um cavalo para fazer um passeio no final de semana, sem sombra de dúvidas, o cavalo manga larga é a melhor indicação para isso. Mas se você quer um cavalo para deixar na fazenda, ou até para trabalhar no dia a dia da fazenda, o cavalo manga larga preenche essa característica, tem toda a rusticidade necessária também para aguentar o tranco desse trabalho diário e tudo mais. Da mesma forma no esporte, para iniciação, né, das crianças no hipismo e tudo mais, até uma determinada altura, o manga larga é um cavalo extremamente indicado para essa finalidade. E em todas as outras provas, as provas de maniabilidade, as provas funcionais, agora no run short, né, que o pessoal
no interior está chamando de prova do tira-boi, né, Sim, porque acham o nome complicado e tudo mais. Manga Larga está fazendo um trabalho maravilhoso nesse sentido e a gente tem apostado e investido muito nisso, né? Bom, a gente falou um pouquinho sobre a raça Manga Larga, sobre o trabalho realizado lá em Jaguariúna, no Aras Tarlim. Agora eu quero falar da associação, né? Vai completar agora 90 anos em setembro e em fevereiro desse ano você foi eleito o novo presidente dessa entidade e chegou mesmo para fazer diferente, mais do que um slogan, isso é o que você quer colocar em prática nesse próximo triênio, né, Fernando? Paula, sem a menor sombra de dúvidas, a associação e a proposta, né, que conduziu a nossa chapa, com a participação importantíssima de todos os meus companheiros e tudo mais, qual é? É olhar para frente, esquecer o que passou e tudo mais, sem abrir mão das raízes, da tradição e tudo mais, mas a gente quer olhar para frente. Eu sempre brinco que a gente está aqui para cometer erros novos, né? No mínimo que a gente tente realmente, né, caminhos diferentes, sem nenhuma crítica ao que foi feito no passado. E de fevereiro para cá a gente vem realmente fazendo um esforço gigantesco, um esforço enorme, né, para que a gente possa introduzir todas essas reformas e essas mudanças. Então a gente tem a questão da reforma administrativa, o próprio estatuto, com 30 dias de gestão a gente aprovou um novo estatuto que nos coloca na mais absoluta modernidade dentre todas as raças e associações de criadores, né, trazendo conceitos de governança corporativa, de bem-estar animal, de fair play financeiro, né, de perenidade, de geração de receita recorrente, uma preocupação muito grande em garantir a perpetuidade da entidade, uma associação que, como você lembrou, nesse ano completa 90 anos e tudo mais, a gente tem a obrigação de garantir, né, pelo menos os próximos 90 anos dessa entidade tão importante no desenvolvimento de uma raça nacional, uma raça brasileira e que é referência, que é a primeira que vem na cabeça das pessoas, é top of mind. Quando você pensa em cavalo, todo mundo pensa em Manga Larga, as pessoas chegam e perguntam, é Manga Larga? Né, e tudo mais, pela importância do que esse cavalo construiu, né, no Brasil de uma maneira geral. Sendo que a gente enxerga muito espaço para a interiorização desse cavalo, para a capilarização, quer dizer, o Manga Larga ainda tem muitos outros lugares, a gente tem uma série de rincões que a gente ainda consegue alcançar, explorar, aumentar a nossa presença e, acima de tudo, fazendo com que? Fazendo com que a gente respeite o gosto e a individualidade dos criadores, né? As pessoas não precisam gostar das mesmas coisas, né? Um cavalo tão versátil como é o cavalo Manga Larga dá para cada um dos criadores a possibilidade de participar e utilizando o seu cavalo da maneira que te dá mais prazer. Essa é a grande questão. Não é todo mundo que tem que gostar de exposição. As pessoas podem gostar de cavalgada, elas podem gostar de manga largada, elas podem gostar das provas funcionais, elas podem, né, querer fazer as romarias e tudo mais, os poeirões, as provas de marcha. Não tem problema nenhum. A utilização e o uso do Manga Larga é múltiplo. Essa é a vantagem da gente ter um cavalo versátil. E é aí que a gente acredita que nós temos um grande espaço para crescer e a gente vem se esmerando nisso, com um foco no consumidor, um foco no usuário, para que essa mesma qualidade que a gente vê na ponta, desfilando na Nacional, desfilando na Exposição Brasileira, nas grandes competições e tudo mais, também chegue lá nas cocheiras de aluguel, que também cheguem no usuário, no consumidor final e tudo mais, que compra um cavalo, como eu ganhei um dia do meu pai, o primeiro, né, para ter uma experiência e que aquilo realmente seja uma experiência marcante, uma experiência positiva. E nesse sentido, vocês também fazem questão de ouvir os criadores, de falar assim, olho no olho, né? Você viajou aí vários estados, conversou com muita gente durante a campanha e mais do que isso, vocês querem ser de fato porta-voz de uma classe. Recentemente também estiveram em Brasília, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com a recuperação do protagonismo, né, da Manga Larga como associação. Manga Larga é uma entidade que, pela sua história, pela sua contribuição, mas pelo seu momento atual, né, ela tem que ter voz proporcional a essa contribuição que ela dá para a equinocultura. Por isso, então, esse trabalho de advocacy, né, assim que nós terminamos a eleição, 4, 5 dias depois e tudo mais, eu fui recebido pelo vice-governador aqui em São Paulo para organizar o calendário dessas comemorações dos 90 anos, né, da Associação Manga Larga e tudo mais. O mesmo trabalho a gente tem feito em Brasília, o mesmo trabalho a gente tem feito com o poder público, né, no âmbito federal, estadual, municipal e tudo mais. Por quê? É preciso conversar, é preciso circular. Quem não é visto
não é lembrado, e a gente tem um espaço muito grande para construir parcerias, para construir pontes, novas alianças e tudo mais, nessas andanças todas que são fundamentais, né? É fundamental que a gente ande. Muitas vezes as pessoas têm a expectativa de encontrar um presidente que vai estar presente em todas as exposições, que vai estar sempre ali na beira da pista e tudo mais, e não é necessariamente esse o papel do presidente, né? O presidente ele precisa caminhar muitas vezes fora do lugar comum, fora do óbvio, fora de onde a gente sempre esteve e tudo mais, para que a gente possa expandir essa comunicação. Não adianta a gente ficar numa comunicação de nós, né, com nós mesmos, a gente brinca que é nós com nós, né, não adianta, não é esse o papel. A gente precisa levar a bandeira da raça manga larga para outros locais que de repente não estão ainda tão atentos à importância do cavalo manga larga para o agronegócio e para o próprio país. Aquela virada de chave que teve no Aras Tarlin de 2009 para 2010 é o que você espera agora na associação. Uma nova virada aí de página, né, que começa a ser escrita. Paula, nesses 5 meses de gestão, eu acho que é perceptível, né, essa virada de página. Teve até um leilão também que vocês realizaram. Nós aprovamos o novo estatuto, né, nós fizemos a Manga Larga Week aqui em São Paulo, nós estamos levando a associação de volta com contrato de locação assinado para o Parque da Água Branca, né, onde sempre foi a nossa sede ali, a gente tem raízes históricas e tantas outras transformações. Nós já fizemos o primeiro congresso, nós fizemos o leilão de volta para casa, justamente para poder viabilizar esses fundos e tantos outros eventos, e especialmente a reforma administrativa que está sendo feita diariamente na nossa entidade, modernizando a entidade, sendo mais eficiente, recebendo e atendendo melhor o nosso associado, buscando a digitalização do nosso studbook, para que a gente tenha um studbook 100% online, eletrônico mesmo, facilitando a vida do criador, trazendo racionalidade para uma série de questões né, que precisavam ter, respeitando e customizando a realidade daquele criador que de repente está lá no interior do Pará, está distante da sede, não tem a facilidade de um técnico de registro e tudo mais, mas ele tem a tropa dele lá, ele é um incentivador, é um amante do cavalo manga larga e acima de tudo é um associado como outro qualquer que precisa ser ouvido. Então a gente precisa expandir manga larga muito além das competições ou das exposições, mas ter um cavalo que realmente seja universal e ter uma associação preparada para enfrentar esses desafios nos próximos anos, seja do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de estratégia, de planejamento, né? O nosso desafio é grande, a gente tem menos de 3 anos de gestão para poder entregar tudo isso, mas um dos nossos compromissos foi justamente entregar 30 anos em 3, né? E eu não tenho dúvida que a gente vai cumprir. Inclusive, a associação vai voltar, né, para o Parque vai voltar. da Esse era um compromisso, né? E sem dúvida nenhuma é um grande feito. Por quê? Da mesma forma, lugar histórico também, né, Fernando? Lugar histórico no coração da cidade de São Paulo, numa região nobre. São Paulo é hub, é referência, não preciso eu aqui comentar qual é a importância da cidade de São Paulo e, consequentemente, como é importante o Manga Larga ter um local ligado à sua tradição, à sua história e que nos permita realizar os nossos eventos dentro da cidade, atraindo público e tendo um palco e uma vitrine importante para acessar outras pessoas, né? A gente precisa expandir essa comunicação para que a gente não fique restrito a conversar com quem já é criador. É isso aí. Agora, caminhando para a reta final do nosso bate-papo, eu disse lá na abertura que você não tem raízes rurais, é paulistano, é advogado. E eu já ouvi entrevistas suas que você dizendo que vai advogar para o resto da vida, né? E eu quero saber se essa profissão, a advocacia, te ajuda de alguma forma a conduzir o Aras ou agora a associação, o que você traz, né, da empresa para o campo. Lembrando que o Fernando já foi eleito aí o melhor advogado do Brasil, né, Fernando? Paula, o direito, de uma maneira geral, ele te dá uma visão muito boa do todo, né? E a atuação profissional, o fato da gente lidar com clientes diferentes, dos mais distintos segmentos de atividade e tudo mais, e com problemas também muito particulares ou com desafios, né, específicos, também acabam trazendo uma bagagem muito grande do ponto de vista de trazer soluções criativas, de testar modelos que funcionam,
de repente não precisar testar um modelo que necessariamente você sabe que não vai funcionar, porque experiências profissionais já mostraram isso e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, né, o fato da minha escolha profissional, da minha atuação profissional, ajuda muito na condução dos assuntos da associação, como também ajudou muito no Aras e tudo mais. Mas eu acho que no Aras, na associação, a gente tem condição de ser muito mais empreendedor, né, muitas vezes até do que na própria advocacia. É uma veia que a gente consegue exercer ali com muito mais facilidade, com uma pegada muito empresarial e tudo mais, porque a associação não pode ser vista como uma repartição pública. Né? Nós somos uma delegação do Ministério da Agricultura para cuidar do serviço de registro genealógico, mas nós somos uma associação que tem uma obrigação de empreender, né, de buscar plataformas novas para o cavalo manga larga, de angariar novos criadores, novos adeptos. A gente precisa divulgar o nosso produto, a gente precisa ter estratégia de marketing, de comunicação, comercial, de vendas, financeira, para que a gente encontre recursos para viabilizar todos os nossos projetos, que são vários. E na criação é a mesma coisa. Durante muitos anos eu via os criadores se incomodarem quando falavam em ter resultado financeiro no criatório, ou muitas vezes quando você falava em profissionalização, quando você falava em investidor e tudo mais, tinha aquela mística da poesia, né? Que nós estamos todos aqui envolvidos num hobby e tudo mais, mas a atividade do cavalo, como qualquer outra atividade econômica, é evidente que ela tem que buscar sempre o superávit. Ela é movida pela paixão, mas eu também sou apaixonado pelo direito e pela advocacia, né? Agora, não significa que pelo fato de ser uma paixão, ela não tenha que ser exercida de uma maneira profissional, buscando sempre os melhores resultados, inclusive os financeiros. Não tem absolutamente nada de errado nisso. A gente precisa ter modelos e projetos de criação que sejam sustentáveis. Agora, pegando uma frase que você abriu o seu leilão desse ano falando, o seu coração bate no ritmo da marcha. E eu acho que com tudo que a gente falou aqui hoje, é bem isso, né, Fernando? Teus pés movem aí o teu corpo, mas as quatro patas do manga larga movem a tua alma, né? Como você gosta. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que dá para ver, né? É perceptível. Não só o Fernando, mas todos os criadores que têm paixão pelo que fazem, o entusiasmo com que a gente fala do cavalo manga larga, como o nosso olho brilha, né? Como muitas vezes a gente até se inflama, né, para defender esse cavalo tão importante nas nossas vidas, mas um cavalo merecedor de todo esse crédito, toda essa energia que a gente deposita nele. A criação é sempre muito desafiadora, ela tem momentos que são extremamente sacrificantes, de desafio, de dificuldade e tudo mais, mas com paixão tudo acontece. Quando a gente tem paixão, a gente chega lá, né? E de um modo geral, a vida, podemos dizer que foi generosa com você? Você tem mais agradecimentos do que pedidos para o cara lá de cima, Fernando? Não tenho a menor dúvida. Ainda tem muita coisa para ser feita, tem muitos desafios para serem vencidos, mas os sentimentos de gratidão é muito grande, né? Diz que a quem muito é dado, muito é exigido. Né? Então, até essa passagem pela associação, que é transitória, né? É uma condição absolutamente transitória, eu estou presidente, né? E vou morrer criador e tudo mais, é uma forma de devolver um pouquinho para a manga larga tudo de bom que ela me deu. O cavalo foi um grande incentivo, inclusive profissionalmente, para poder, né, como você lembrou durante o nosso bate-papo, criar em alto nível, né? Eu tive que me desafiar, correr muito atrás, estudar muito e me dedicar para poder alcançar aqueles que eram, né, as referências em quem eu me mirava e quem eu gostaria, né, de alcançar num determinado momento. Então, até nisso, o cavalo foi um grande incentivador e uma grande colaboração para o desenvolvimento em todos os aspectos, mas sem sombra de dúvidas, o sentimento é sempre de gratidão. Ai, que legal! Olha, para encerrar mesmo agora, olhando ali para aquela câmera fechada, eu queria que você deixasse uma mensagem para os criadores, os associados, os amantes do cavalo manga larga, né? Qual o legado que você, Fernando, seja como criador ou como presidente, que você bem lembrou, eu estou presidente, né? Não serei presidente a vida inteira, você pretende deixar? Acredite no seu sonho, né?
você vai enfrentar muitas dificuldades, vão ter diversos momentos em que você vai pensar em desistir. As pessoas, na sua grande maioria, não te incentivarão, vão dizer que você está maluco, que você está gastando dinheiro à toa, que você está se privando da convivência da sua família, dos seus filhos, que em algumas circunstâncias você está deixando o trabalho de lado, e que isso é uma bobagem, que isso é só um cavalo e tudo mais. Mas se você tem essa paixão, não duvide nem um instante, né, do seu sonho, porque você pode ter certeza que de um jeito ou de outro, né, você vai chegar lá. E para isso é fundamental a recorrência, a resiliência e você ter muito claro na sua cabeça aonde você quer chegar, porque tenha certeza, esse sonho se transforma em realidade. É isso aí, amém, assina embaixo. Fernando, olha, eu amei conversar aqui com você hoje. Saiba que as portas do AgroShowcast estarão sempre abertas para você. Quero acompanhar o trabalho de vocês, estar presente também nos próximos leilões. E toca aqui, estamos juntos, parabéns, que Deus continue te abençoando muito. Amém, Paula, nós todos. Foi um prazer estar aqui, foi uma delícia, passou tão rápido, verdade. Né? Quando a gente fala... Né, do que a gente gosta, gosta. Exatamente, né? A conversa ela flui leve, já está convidadíssima para os próximos leilões da Tarlim e estou esperando você e também todos os espectadores aqui do AgroShowcast. É isso aí, gente. Por hoje o AgroShowcast fica por aqui. Chegou a sua hora de curtir, comentar e compartilhar esse episódio sobre a raça manga larga. Beijo grande, muito obrigada pela audiência, a companhia, o carinho de todos vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau!